Olá, queridos amigos telespectadores que assistem à TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje estamos recebendo o Wagner Lux, que é empresário no ramo de turismo aqui na nossa querida cidade de Tupã. Wagner, nesse segundo bloco a gente vai focar bastante aí na parte de turismo, né? E para começar essa discussão, a gente teve aí a inserção de Tupã recentemente no Circuito das Nações. Explica para o pessoal que nos assiste o que é esse Circuito das Nações. O Circuito das Nações existem os circuitos nacionais de turismo. Nós estamos inseridos num circuito nacional. Tupã antigamente estava inserido no circuito nacional, circuito do interior. Mas para se fazer marketing do circuito do interior, se eu dou 50 quilômetros de São Paulo, você está no interior. Perfeito. Então era muito vago você trabalhar com isso aí. Esse processo todo começou há uns 9 anos atrás, mais ou menos, lá em Varpa. Quando nós reunimos um grupo de pessoas que estavam interessadas em mudar essa situação. E chamamos uma época uma pessoa que chamava Paul, ele era um palestrante de turismo, uma pessoa com muito conhecimento. Até ele foi indicado por uma turismóloga, chama Graziela Greco, que dá aula de turismo rural no Sindicato Rural, uma das assumidades do turismo nacional. E ele veio aqui e fez uma pesquisa e detectou que, pela questão do macroturismo, nós podíamos explorar as nações. Porque num raio de 100 quilômetros em volta de Tupã, você tem uma infinidade de nações. Você tem italianos em Pedrinhas Paulista, você tem alemães em Maracaí, você tem japoneses de Okinawa em Paraguaçu Paulista, você tem japoneses em Bastos, você tem índios em Arco-Íris, você tem letos russos em Varpa, você tem russos em Lucélia, então você tem árabes, você tem uma gama gigantesca de nações. E que a gente pudesse explorar as nações desses povos como turismo, como potencial para você trazer as pessoas. E a gente começou esse trabalho, de conscientizar o Ministério do Turismo para que mudasse o nome do nosso circuito. E depois de muito trabalho, nós conseguimos conscientizar e transformar o circuito do interior no circuito das nações, que hoje nós temos aí inserido Bastos, Tupã, Pedrinhas Paulista, Maracaí, se eu não me engano, Cândido Mota. Então, são cidades que vão trabalhar a questão das nações com mais afinco para que você possa trazer as pessoas aqui. Evidentemente, os outros potenciais turísticos são explorados também, mas o Circuito das Nações faz com que você tenha visibilidade a título nacional. As pessoas chamam a atenção, você fala, eu quero saber quais são as nações que existem nesse local. Aí eu sou descendente de italiano, vou conhecer Pedrinhas Paulista. Mas eu sei que lá em Varpa tem uma colônia Leta totalmente diferente de todas as outras colônias. Eu vou também conhecer a colônia Leta, e vou conhecer o museu japonês em Bastos, vou na colônia alemã, eles são católicos ortodoxos de Maracaí, né? Católico ortodoxo que fala, só existem duas no Brasil inteiro e uma está aqui em Maracaí. Que legal. Então, quer dizer, você tem situações de nações do mundo inteiro numa região pequena onde você pode visitar tudo isso. E aí surgiu o Circuito das Nações. E hoje nós vamos inseridos e vamos trabalhar nesse sentido para melhorar cada vez mais isso. Perfeito. E você, querido telespectador que nos acompanha, a gente vai mostrar para vocês agora um vídeo explicando aí o Circuito das Nações. É um dos pontos principais do turismo tupense e muitas pessoas vêm especificamente para conhecer a Igreja Matriz, pelo tamanho, pela característica e pela beleza.
Wagner, aproveitando também que a gente está falando aí sobre turismo, né? Agora, dia 13 de julho, vai ter um evento do Fundo Nacional do Turismo. O que é esse evento? O que vocês vão ressaltar também nessa oportunidade? É muito importante que o empresário que esteja ouvindo, ligado ao trade de turismo, lanchonetes, restaurantes, salão de festas, pessoas que trabalham com fornecimento de material, fotógrafos, artistas e uma série de coisas, possam conhecer a possibilidade. Nós temos o Fundo Nacional de Turismo, que é o Fungitur. O Fungitur é um dinheiro que o governo federal oferece para esses empresários a um juro baixíssimo e uma condição muito especial. O que acontece? Não são todos os bancos que são credenciados para oferecer esse dinheiro. Aqui em Tupã, no estado de São Paulo, nós tínhamos a Caixa Econômica Federal. Mas eu acho que uma questão de política interna do banco ou qualquer coisa, você consegue muito pouca informação desses bancos. Aqui em Tupã, pior ainda, certo? Isso é uma crítica que eu faço. Você vai na Caixa Econômica Federal aqui em Tupã, você não consegue nada, o pessoal nem sabe que existe isso. E, na verdade, você entra no site do Fungitur, está lá, Caixa Econômica Federal, como a agência que vai disponibilizar esse recurso. E você não consegue informação nenhuma. Aí, num bate-papo com a diretoria do banco, do Cressol, que é uma cooperativa de crédito, eles fazem essa intermediação do Fungitur já no Paraná. E como eles estão abrindo no estado de São Paulo agências, eles podem fornecer essa linha de crédito do Fungitur. Então, o empresário que queira saber dessas linhas de crédito que são direcionadas para investimentos na área de turismo, dia 13, no Teatro Municipal, nós estaremos servindo lá um café da manhã, inclusive convido você também a estar lá. Obrigado pelo convite. A partir das 8 horas da manhã estaremos lá, vamos ter algumas palestras, vai ter um bate-papo sobre turismo e depois os técnicos do banco vão estar mostrando como funciona essa linha de crédito, como você pode conseguir essa linha de crédito para alavancar a questão do empresário. Porque isso é evidente. Eu, como empresário, precisei de dinheiro para fazer os meus investimentos. E quando você tem um investimento a um juro baixo, disponibilizado, e você não sabe como conseguir, você fica louco da vida. Você vê outras cidades conseguindo, outros lugares conseguindo. E Tupã tem essa possibilidade de ter isso aí. Então, no dia 13 agora, nós vamos estar convidando todos os empresários da cidade a estarem no Teatro Municipal, no Teatro Antônio Parra Gomes, né? Isso. Antônio... E esse evento é gratuito? José Antônio Parra Gomes. O pessoal que está assistindo precisa fazer uma inscrição antecipada? Sim, nós vamos disponibilizar o link, porque são limitadas as vagas, por questão de poder dar o atendimento. Nós vamos estar disponibilizando os links das redes sociais, da prefeitura, vamos estar fazendo uma ampla divulgação e vamos estar convidando em loco os empresários, donos de restaurantes, bares temáticos, hotéis, atrativos turísticos, que possam estar presentes nesse dia e conhecer essas linhas de crédito que são oferecidas e com maior facilidade, porque agora você tem um outro banco que também trabalha. Segundo informações é que, como é um juro muito baixo, os bancos não têm interesse em trabalhar com essa linha de crédito, porque tem lá um nome que eles falam, eu não sei o que significa isso, eles não têm lucro, o lucro do banco é muito pequeno, então eles não oferecem esse dinheiro. Entendi. Mas a cooperativa tem interesse no associado. Tem esse interesse, perfeito. Como ela tem interesse no associado, ela prefere oferecer e disponibilizar isso. Excelente oportunidade, né, Wagner? Oportunidade das pessoas conhecerem, pelo menos, né? Tomarem um café, fazerem um networking também. Um network que é muito importante nesse mundo, né? O network, a agenda da gente, a gente tem que estar diversificando mais. Então eu convido toda a população no dia 13 agora de julho estarem lá a partir das 8 horas da manhã no Teatro Municipal, onde nós estaremos servindo esse café e conversando com o pessoal sobre turismo e sobre investimentos, que é muito importante. Perfeito, excelente. E falando sobre investimentos e recursos, Wagner, às vezes a gente acompanha, né, alguns comentários da população no sentido de está gastando recurso para fazer obras de turismo, né? Explica para o pessoal, né, para deixar muito bem esclarecido isso, né?
o que é esse orçamento destinado para o turismo? Inclusive, por que você não pode pegar esse recurso que é destinado ao turismo e aplicá-lo em outras áreas, como, por exemplo, saúde, educação, segurança? Nós tivemos um problema muito sério em Tupã, que é criticado até hoje, uma meia dúzia de pessoas criticam aí. Criticam por criticar, porque as pessoas que às vezes falam muita besteira, você está entendendo, não ajudam um velhinho a atravessar a rua. Então eu não tenho muita preocupação com esse tipo de gente. Você está entendendo? Eu me preocupo com as pessoas que fazem mais do que eu faço. As que fazem menos eu não me preocupo. E nós tivemos um problema muito sério em Tupã. Durante muitos anos o dinheiro que vinha do turismo não era aplicado ao turismo. Havia-se uma maquiagem, vamos fazer asfalto nas vilas, nos bairros, o asfalto é para o turismo. Tudo bem, asfalto é para o turismo, mas o asfalto é para ligar Tupã ao Termas, Tupã a uma atração turística. Isso é você investir numa via para que a melhoria você possa atingir aquele local. De alguns anos para cá, quando houve a modernização e a mudança da lei, que estabeleceu os pleitos, estabeleceu a classificação dos municípios, estabeleceu a criação dos MITs, que são os municípios de interesse turísticos, que sobem a instâncias turísticas e as instâncias turísticas caem, como se fosse um carnaval que a escola de samba sobe e desce nas categorias. Então, para se manter, você tem que investir realmente em turismo. Então, o dinheiro que vem do Estado hoje é realmente investido em turismo e acontecem os pleitos e esse dinheiro não pode ser desviado para outra coisa. Até porque hoje, para todos os pleitos que vêm, todos os recursos que vêm, eles têm que passar por uma série de critérios. Que é a viabilidade turística, potencial turístico. Você não pode investir em qualquer coisa. Então, todas essas chaves fazem com que o dinheiro seja investido realmente em turismo. Ou ele é investido em turismo ou ele não é investido em nada. Então, é melhor nós termos para investir no turismo do que não investir em nada. Por isso, essas obras, nós temos várias obras a acontecer, várias obras a serem licitadas e daqui para frente vai ser dessa maneira. Os outros recursos para aplicação em saúde, educação, tem que provir de uma outra renda, de uma outra possibilidade de renda. E eu acredito que Tupã, tirando os pequenos problemas que Tupã tem, comparado a outras cidades, nós temos aí uma qualidade de vida muito mais superior do que outras que é tão fácil. Você tem que primeiro conhecer. Então rode, vá em outros locais, saiba das outras realidades para você poder criticar. Agora, se você ficar num canto só, vendo só onde você mora, onde você reside, você não vai saber se os outros lugares são melhores ou piores do que a nossa cidade. Eu gosto da minha cidade, luto pela minha cidade e invisto na minha cidade. Isso está mais do que provado, porque ninguém teria coragem de investir 2 milhões numa Varpa, como eu investi, e não me arrependo sequer um segundo. É uma realização de um sonho, como você bem colocou. De um sonho. Né? E isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Além do que, alguns investem fora, ou investem em casas, que depois acabam não gerando renda nenhuma. Mas cada um tem a sua área, né? Sua área, exatamente. Perfeito. Ô Wagner, inclusive falando sobre obras, que obras que a gente tem sendo realizadas na área do turismo hoje aqui em Tupã? Eu vou pegar aqui, que é mais fácil de eu falar, que as obras que nós temos com recursos que vieram para o turismo. Perfeito. Né? Nós temos... vieram do Ministério do Turismo, nós temos a construção de alguns portais da cidade. Bacana. O que acontece com muitas obras em Tupã? Isso é importante a população saber. A obra não sai por quê? Não sai porque uma empresa vem, participa das licitações, não consegue gerir os recursos que vêm e acaba abandonando. A obra fica parada. Nós temos o exemplo do Country, que já passou acho que umas 5 ou 6 empresas lá. Nós temos o Parque do Índio também, que tivemos 2 empresas lá que passaram a abandonar as obras. Outras obras, acontece a licitação e ela dá vazia, não vem ninguém para fazer a licitação, participar da licitação. Se eu não me engano, o Museu de Varpa está na 5ª licitação e ninguém vem participar. Por quê? É um distrito longe da cidade, difícil de locomoção. O projeto que foi elaborado do museu
é um projeto difícil de se fazer, porque lá é um prédio de madeira, tem que ser restaurado, tem que se utilizar materiais caros, a pessoa tem que ser tecnicamente capaz de fazer aquilo, e não são todas as empresas que são habilitadas para isso. Sim. Então você tem que achar a empresa exata, e às vezes o recurso, para ela não acha interessante. Graças a Deus nós tivemos agora a licitação do Bosque de Vapa, e uma empresa ganhou e vai começar as obras agora daqui de um mês, 2 meses, e quem sabe essa mesma empresa participa da licitação do museu e restaura o museu, já está, ela já vai estar situada lá. Já vai facilitar a logística, vai facilitar. Né? Muito bem. Nós temos o Parque Linear, que é ali na Baixada do Afonso XIII, não, é um braço do Afonso XIII, que passa na Avenida Tamoios, né, que também é obra do Ministério do Turismo, que também teve algumas licitações e não foram... inclusive, a obra está em andamento, mas licita-se parte a parte, então tem que esperar todo o processo formal. Um processo bem burocrático. Nossa, é muito burocrático. Sabe, você acha que eu, como empresário do turismo, não gostaria que essas obras fossem toque de caixa? Né? Mas não é assim que não funciona, assim. Né? É dinheiro público, tem que ser burocraticamente administrado. Né? Temos o Parque do Índio, que gerou muita polêmica na época que foi construído, mas quem conhece a área, é um lugar lindo. Quando aquela obra estiver concluída, é maravilhoso, é um lugar, é um bosque, é um local que vai ser muito bem visitado. Foi uma sacada muito legal para se fazer isso. As ideias acontecem. Aí teve uma licitação, a empresa não cumpriu algumas regras na parte da execução da metragem da cerca em volta, e a obra está paralisada, né? Está fazendo um realinhamento dos recursos para que a obra volte a funcionar. Mas não são culpa, talvez, do poder público. A culpa é das empresas que não cumprem, das pessoas que não são honestas, e por aí vai. Nós temos o Tupã Country Club, que é a grande polêmica do Tupã Country Club, que, modéstia à parte, o Tupã Country deveria ser... eu nunca fui... particularmente, não é posição do conselho, é posição minha particular. O Country não tem viabilidade turística, ele tem a viabilidade para ser um balneário público, municipal. Mas para o turismo ele não tem viabilidade turística, porque se ele tivesse viabilidade turística, outras pessoas teriam vindo comprar na época que ele estava sendo vendido, para um hotel, nesse sentido. Só para a população ter conhecimento, a represa do Country não chega a 40%, acho que nem 40% das margens é pública. Mais de 70% das margens é privado. Então você estaria investindo dinheiro público em áreas privadas, beneficiando proprietários particulares. Então, na verdade, esses proprietários que deveriam investir nas áreas deles, criarem seus loteamentos, criarem suas possibilidades e junto ao poder público, criar essa possibilidade. Mas não existe essa consciência. Às vezes a pessoa prefere esperar que o poder público faça para depois ele tirar vantagem disso. Muito bem. Temos a construção do centro de eventos, que é dentro do Parque do Índio. Vou falar rapidinho. Ótimo, excelente. Temos a Alameda do Artesanato, que está em conclusão agora. Existem suas falhas, existem seus problemas, que às vezes a empresa não cumpriu, e o pessoal vai, critica, porque está caindo água, porque está sujando. Mas vai ver a praça como está ficando. Vai acontecendo, vai melhorando com o tempo. Vai melhorando. Então, é melhor não ter do que ter, e vamos, aqui você acabou de falar isso, vamos ter, né? A implantação da ciclovia aqui na Vicinal Tupã Arco-Íris, que ela não é aquela ciclovia que passa no meio sentido o aeroporto. É uma ciclovia que vai ser feita do trevo até o trevo do aeroporto, mas com iluminação, com asfalto, e vai ser feita na área lateral. É uma ciclovia que está sendo montada, porque a ideia é chegar com essa ciclovia até o Termas. Olha que legal. Mas você quer chegar até o Termas por quê? Porque o cara está investindo milhões ali. É um empresário com uma visão turística, ele está gastando milhões. Por que você não vai favorecer ele? Inclusive, o ano passado, nós queríamos colocar no pleito o asfaltamento do trecho entre ali as 3 vendas ao Termas.
Para facilitar o acesso das pessoas, né? Mais por questão de áreas ali que tem que haver doação, tem um trâmite, demoraria anos para você conseguir a liberação de todo aquele trecho, que é um trecho pequeno, mas demora anos para a liberação do trecho para você fazer o asfaltamento. Se fosse com recursos municipais, você vai lá, asfalto, acabou, não tem problema. Mas no DADTUR ele exige uma série de formalidades que tem que ser feitas. Muito bem. Então, por quê? Para favorecer o empresário. O empresário está gastando, já gastou milhões e vai gastar mais bilhões para deixar aquilo funcionando. É importante ressaltar, isso não é recurso do município, é um recurso... É recurso que vem do Estado. Do Estado, do turismo, né? Do turismo. Alameda do Artesanato, nós temos a implantação da ciclovia, a reforma das piscinas do Country, isso faz parte dentro do pacote do Tupã Country Club. Sim. Né? A revitalização do acesso da via principal da Praça da Bandeira, que já está acontecendo, que é essa revitalização, que é uma polêmica também, a retirada do petit pavé, que é tradição na cidade, aquele negócio todo. Pegue uma bengala que nem essa que eu tenho aqui atrás, não levante mais a perna, você está entendendo? E tente andar onde tem um petit pavé, ver se você consegue andar com facilidade. É uma questão de acessibilidade, uma questão então, de também. acessibilidade. Suba uma escada com dificuldade de acessibilidade e você vai entender isso. As pessoas se coloquem na posição das pessoas que precisam utilizar essas vias para depois poderem... E outra, essa questão do piso, a questão técnica não discuto. Quem aplicou, que o jeito que foi feito, esse negócio todo. Mas a retirada do petit pavé e o cimento está acontecendo no mundo inteiro. As pedras que são chamadas pedras portuguesas, se você pegar matérias, em Portugal estão sendo retiradas. Porque a população portuguesa está ficando muito velha e tropeça e cai no petit pavé. Olha só. Então as pedras estão sendo retiradas por questão de acessibilidade ao idoso, ao cadeirante, à pessoa com mobilidade, dificuldade de mobilidade. Então por que não vamos fazer aqui? Temos a adequação e implantação do Museu do Tropeiro, que nós precisamos fazer o AVCB do Museu do Tropeiro, Bacana. Que é recurso do DADTUR também. Eu poderia falar os valores, mas a gente vai ficar muito tempo falando de valores sim, aqui. Mas é mais para o pessoal entender, né, que esses recursos estão sendo aplicados de em Tupã. tudo de fora. Né? A reforma do Museu de Varpa, que é muito importante, é o segundo museu com acervo da Letônia. É o maior acervo da Letônia fora da Letônia. Olha só. Muita gente vai questionar, é Letônia? Quem é a Letônia? Pô, a Letônia é um país cuja importância, talvez econômica, não seja tão grande, mas culturalmente tem uma importância mundial. São países... eles foram ali eu chamo o Leto de cultura original. Eles são aqueles caras que brigavam com clava, né? Não era espada. Eles eram, em vez de cortar a cabeça, eles afundavam a cabeça do cara nas guerras que tinham. Quer dizer, eles eram... eu falo que é tipo uma raça originária, né? E eles têm toda essa história. Depois, um país que começou não era cristão, eles ali viviam os celtas, os druidas viviam ali, aquele negócio todo. Aí depois se tornou um país cristão, hoje é extremamente cristão. Né? Tem toda uma história. E nós temos aqui o povo Leto que veio para cá, com uma proposta super interessante. E o museu está lá, o acervo está lá. Vão deixar o acervo ser levado embora? Sim, não, inclusive eu conheci o Museu da Varpa ali. Temos a revitalização do Bosque de Varpa, que vai acontecer agora. Temos a revitalização do acesso principal da Praça da Bandeira, que é a segunda fase, que é a fase do lado de lá, onde está escrito aquele Amo Tupã. Ótimo. Que é recursos do DADTUR também. Temos a readequação do sistema de iluminação do Teatro Municipal. O Teatro Municipal é dinheiro do DADTUR. E agora o que está sendo colocado no teatro, ar-condicionado, cortinas, iluminação, esse negócio todo, é dinheiro do DADTUR também. Olha e está sendo investido na cultura. Outro dia chegou uma pessoa que trabalha com cultura aqui, que eu não vou falar porque o pessoal vai saber quem que é ele, certo? Ele trabalha com um dos processos ou é música, ou é dança, ou é teatro, ou qualquer coisa, e perguntou para mim, pô, Wagner, não tem jeito de mandar o dinheiro do DADTUR para a cultura? Eu falei assim, e aquele teatro que você está se apresentando lá, você acha que construiu com que dinheiro? Com o dinheiro do DADTUR, que é o dinheiro do turismo. A praça de uso múltiplo ali, que agora acontece a quinta quarta, é dinheiro do turismo, não está pronta. Vamos ver a questão técnica de tudo isso aí. Mas o dinheiro foi mandado. Né? A execução e ampliação da área de lazer da infraestrutura do Parque Ecológico, que é lá embaixo.
né? Na Avenida Tamoios, e mais uma implantação de uma ciclovia que vai ser feita aqui nos Estados Unidos e vai interligar com aquela ciclovia que vai para o aeroporto. Reserva Tupã. Que ele vai para o aeroporto. Sim, então, o que acontece? O ciclista que vier em Tupã, ele chega aqui, ele vai entrar aqui, vai ter toda uma sinalização, ele chega até o Termas de bicicleta para uma ciclovia que vai ser feita passando por trás. Quer dizer, tudo isso são recursos do Daditur. Perfeito e esclarecedor, Wagner. Muito bom, Wagner. Reforço mais uma vez, é esclarecedor isso aí para todos nós aqui, que essas obras elas estão acontecendo com recurso que não é do município, e sim, né, vindo aí desse orçamento estadual. Obrigado aqui pela sua participação no programa Mão na Roda, né? Gostaria de exaltar aqui, né, essa sua história inspiradora e motivadora também. E para a gente encerrar, deixa uma mensagem final para quem nos assiste. Eu gostaria de dizer que Tupã eu conheço vários lugares, viajei por alguns lugares e nós temos um potencial gigantesco. Só basta que nós possamos acreditar nesse potencial. E ao invés de nós estarmos gastando energia para criticarmos o que temos, vamos trabalhar para melhorar. Porque o nosso cantinho é aqui. Tome cuidado com ele, com carinho. E é claro, se alguma coisa errada tiver acontecendo, vamos protegê-lo também. Mas quando você sai para fora e vê as outras potencialidades que aconteceram, você acaba chegando à conclusão que o seu espaço é o melhor. Tupã é uma cidade bonita, tem potenciais, pode encontrar essa veia logo e fazer com que a qualidade de todas as pessoas melhore. Não só de uma ou outra pessoa, mas basta a gente acreditar. Agora, se nós não acreditarmos nesse potencial nosso, então o que nós estamos fazendo aqui? Vamos para outro lugar, né? Muda para outra cidade, vai tentar a vida em outro lugar. Eu acredito no potencial de Tupã. A minha família acredita no potencial de Tupã. Os meus amigos acreditam no potencial de Tupã. Porque a gente vai se conscientizando e sabendo que é aqui que nós vivemos e é aqui que nós temos que produzir o nosso dinheiro e ganhar o nosso pão. E a partir do momento que a gente souber que isso é a nossa meta principal, vivermos aqui, vamos fazer daqui o melhor. Como diz o outro, se você monta um bar ou monta uma lanchonete, você não vai querer fazer o lanche pior da cidade, porque você não vai vender. Você vai querer fazer o melhor. Então vamos fazer o melhor por isso. Excelente. Muito bom. Wagner, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mão na Roda. Tá? E para vocês, queridos telespectadores que nos acompanham, muito obrigado pela sua audiência e paciência também. Sempre gosto de encerrar o programa com um versículo da Bíblia e até aproveitando essa mensagem final do Wagner, hoje eu trago para todos nós, capítulo 3 de Colossenses, versículo 23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, tá? Que façam mais e melhor a cada dia, com coração, com amor e paixão. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência, e a gente se encontra então no nosso próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.